Fala pessoal, meu nome é Valdir Ferreira do canal DevNet Core. Nós estamos fazendo aqui, né, dando continuidade ao projeto financeiro 2023. Isso aqui é o parte 8 aí, onde a gente vai criar bastante coisas interessantes, né, e muito importante para o nosso projeto. Vamos direto ao objetivo aí, né, pessoal? Nessa aula aqui, o nosso objetivo é a gente criar o arquivo de Interceptor e o arquivo de Guardian, né? Para quem não conhece aí, para que serve esses arquivos? O Interceptor é um arquivo que a gente vai criar para ele interceptar todas as requisições, né, para o servidor e o retorno dessas requisições. Aí a gente vai conseguir gerenciar aí também o token, né, setar o token no header, né, para não ter problemas de falha de autenticação das nossas APIs, né? E também a gente vai poder colocar um load, né, na nossa página, que quando manda essa requisição, esse load vai aparecer, e quando a requisição ela receber do servidor esse load, ele vai, no caso, desaparecer, né? Ele vai ficar oculto ali. Basicamente para isso que a gente vai utilizar o Interceptor. Já o Guard, pessoal, o que nós iremos fazer? O guard vai ser algo que vai guardar as nossas páginas, né, os nossos acessos aí ao portal. O que é os nossos acessos ao portal? Ele só vai permitir que você acesse uma página, basicamente, se você estiver logado, né? Senão você vai ser redirecionado para a página de login. Isso garante a segurança do nosso portal para que ninguém consiga acessar direto de uma URL, né, sem estar autenticado no portal. Basicamente é isso, tá? As ferramentas, né, que nós estamos utilizando aí, Visual Code utilizando o Angular, né, o projeto back-end aí, estamos utilizando APIs, né, o projeto de APIs. Claro, a gente vai deixar o link aí de todas as aulas da API, caso você queira baixar a última aula, que é a aula 10, é o projeto que eu estou utilizando aqui para executar, tá, junto com o front-end. Também estamos utilizando aí o banco de dados, o SQL Server, né, utilizado para criar somente o banco de dados. Por enquanto ainda nós estamos utilizando essas versões do Angular e também do Node, tá? Caso você queira atualizar, deixar as versões mais recentes, não tem problema, você pode atualizar, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas você pode atualizar sem problema nenhum. Nós estamos tentando evitar utilizar plugins de terceiro para que você não tenha problema caso precise atualizar, beleza? O front-end aí que nós estamos utilizando é o Angular, linguagem Angular, o o SCSS, né, para os styles, e o TypeScript aí, beleza? Vamos ao fonte. Aqui no fonte, pessoal, a gente já vai começar aí executando, tá? Esse aqui é o projeto 7, tá, pessoal? Nesse projeto aqui a gente criou todas as páginas aí referente ao projeto, né, que a gente vai precisar utilizar, as páginas aí de cadastro, no caso, né? Já para a gente conseguir já andar com alguma coisa, já o cadastro mesmo. Mas para a gente chamar as APIs, a gente precisa desse Interceptor e também do Guard. A gente tem que deixar meio que isso bem configurado, porque é meio que um coração de segurança para nossa aplicação, beleza? Então aqui com o projeto 7, né, da aula 7 aqui, né, a última aula que também vai ficar aí na descrição, caso você queira baixar e dar início, né, seguir a gente nessa próxima aula. Vou dar um NGS só para ele iniciar o projeto. A gente vai dar uma relembrada o que a gente fez, né? E aí eu vou passar mais ou menos bem rápido aí só para explicar o que a gente vai precisar fazer nesse vídeo aula, né? Que é uma aula muito importante, demorou um pouco para sair, porque é uma aula muito importante que a gente tem que fazer de configurações de segurança, né, para nossa aplicação. Pronto, pessoal, com o projeto rodando, deixa eu puxar aqui o navegador. Vou colocar aqui localhost, né, a porta que ele está, 4200. Ele já caiu aqui na página de login, né, que é a nossa página que a gente está acessando. Com o projeto back-end já executando, eu vou digitar minha senha aqui, ele já vai fazer o login, tudo certinho. Só aguardar. Ó, ele já fez o login e aí as telas, né, que nós criamos aí. Então, basicamente, todas essas telas aqui nós criamos na outra aula aí, tá? E aí agora a gente vai criar esse arquivo, né, no caso, o Interceptor e o Guard. Eu vou dar um stop no projeto, tá, pessoal? Vou vir aqui, ó, dar um Ctrl C, ele deu um stop. E aí o primeiro projeto que nós iremos criar vai ser o projeto dentro do serviço, na verdade, nós iremos criar um projeto chamado Authentic Servers, tá? Que é onde a gente vai colocar algumas configurações ali de acessar o local storage, entre outros aí, tá?
Então eu vou vir aqui, criar um novo arquivo, vou chamar de outservice.ts, tá? Esse arquivo aqui, o nome dele eu vou criar uma classe aqui, export class, export class, tá? Vamos importar algumas coisas aqui, tá? Para nossa classe que nós iremos utilizar. Import, eu não vou importar todas assim, tá, pessoal? Vou copiar de um arquivo que eu já tenho para ser um pouco mais rápido, tá? O vídeo, mas basicamente se você quiser importar na mão, você vai ter que fazer dessa forma aqui, tá? O Angular e aí depois Angular Core, tá? Esse carinha aqui. E aí os outros que nós iremos utilizar, um vai ser o HTTP Client e outro e os nossos environments, tá? Que o environments aí nada mais é do que as nossas URL. Na verdade, eu acho que nem vou utilizar o environments nesse momento, porque isso a gente não vai precisar do banco. Então, basicamente, HTTP Client, tá? E também vamos utilizar esse carinha aqui, tá, pessoal? Que aí, ó, ele vai utilizar esse cara aqui de cima, tá? Basicamente, ele vai dar um provider aí no root, tá? Vamos criar aí também algumas propriedades, tá? Aqui também. Então, vamos ver umas propriedades privadas, tá? Que vai ter somente acesso aqui dentro, tá bom? Private. Aí vamos colocar esse nome. Ela vai ser um boolean. False, só para mostrar quando o usuário vai estar autenticado, tá? Vamos também criar uma variável token n e também vamos criar uma outra variável user, que vai ser os dados do usuário. Beleza? Aí vamos criar um construtor aqui para nossa classe. Constructor. No nosso construtor, a gente vai utilizar esse HTTP client aqui, tá, pessoal? Então vamos colocar ele como private também, tá? Colocar o H aqui com minúsculo, como boas práticas, tá? H. E aí, basicamente é isso, tá? E aí a gente vai criar alguns métodos aqui, né? Provavelmente a gente vai utilizar esses métodos em algum momento, né? No nosso portal. Basicamente, alguns portais que eu crio, né? Eu já crio já com esses métodos, né? Tipo, esses métodos já meio que fixo, né? Para ser utilizado no portal. Então, na verdade, o primeiro método que eu vou criar aqui vai ser o método chamado checkToken, tá? Ele vai ser utilizado pelo nosso interceptor também, tá? Então, vou vir aqui, checkToken. Ele vai dar um return na promessa. Ponto, resolver. E vamos passar como true, beleza? O próximo método que nós iremos criar aqui vai ser o método de autenticação, né? Usuário autenticado, que na verdade esse método aqui ele vai salvar um status para gente que o usuário ele foi autenticado no portal. Caso o usuário dele, o usuário sim esteja ok, a gente vai setar esse parâmetro para a gente aqui. Então a gente vai criar esse método chamado usuário autenticado, tá? Status boolean, tá? Vamos passar ele como boolean. Aqui, local storage.setItem. Aí nós iremos colocar aqui o mesmo nome, né? Aqui vamos colocar o nome do método, né? Esse mesmo nome aqui, você pode colocar o nome que você quiser, né? Então, usuário autenticado, aonde vai guardar, né? No nosso local storage do nosso navegador ali, essa informação, se esse usuário está autenticado ou não, tá? Que a gente vai usar em alguns momentos. JSON.stringify. E aí a gente vai pegar esse status e vai passar aqui dentro aqui para esse carinha, tá? Beleza. E aí a gente vai setar, né, também nessa variável aqui
o valor, né, desse status aqui, ó. Tá escrito errado aqui. Status e aqui também status. Tentar correr, pessoal, para também o vídeo não ficar tão grande assim, tá? Que eu acho que o objetivo aqui é vocês entenderem para que a gente vai utilizar isso aqui, tá? Status, deixa eu ver se ele já tá certo. É isso aí. Deixa eu ver por que ele tá dando um erro, né? Ah, tá, aqui tá escrito errado. Boolean, né? Minúsculo. Beleza, basicamente o primeiro método nós já criamos. Aí também, pessoal, eu vou copiar alguns métodos aqui para ficar mais fácil, tá? E mais rápido também pra gente, né? O outro método que eu vou colocar é o método setToken, né? Que vai setar o token aí na nossa variável, né? Para ele ficar aí também no nosso local storage caso a gente precise em algum momento. E também vamos pegar um método também para getToken, para caso a gente queira recuperar esse token, né? Lá do local storage. E também um método que é limpar, né, as variáveis que a gente tem aqui na tela, que nada mais é que é o token, né, e o usuário, tá? E o método limpar dados do usuário, que é quando o cara clica lá no botão de sair, né? Então a gente tem que limpar toda a sessão desse usuário, para quando ele voltar, ele não tá logado novamente, ele tem que fazer esse login automaticamente, tá? Então aqui, basicamente, ó, ele vai pegar do local storage, aqui ele vai limpar as nossas variáveis, tá? E aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, no token aqui, ó, nesse carinha aqui, ele vai falar que o usuário não está mais autenticado, vai limpar todo o token, certo? E vai limpar o local storage, tá? Vai limpar ele todinho, todos os dados de acesso do usuário. Então, basicamente, o Authent Server ele vai servir para isso. E a gente vai utilizar ele dentro do nosso Interceptor. Agora, pessoal, a gente vai para a parte do Interceptor, tá? Que é a parte do Interceptor aqui em cima, nessa pastinha que a gente já deixou criada já, tá? Se você não criou essa pasta antes, nas nossas videoaulas aí, né? Só você criar ela como Interceptor, mesma pasta. E aqui dentro a gente vamos criar um novo arquivo chamado loader.interceptor.ts, tá? Basicamente a gente vai criar uma classe aqui, que essa classe ela vai chamar http desculpa, loader interceptor, né? Então vamos vir aqui, ó, export, tá? Class e ela vai se chamar loader interceptor, beleza? Só que aí, pessoal, ela vai ter que implementar, que é o implement dela aqui, ó. Implements, ela vai implementar essa classe aqui, ó, que chama http. Opa, essa classe aqui, ó, http interceptor. Que é esse carinha aqui. Vamos dar um Ctrl ponto, ele vai adicionar já o nosso import aqui em cima. É claro, pessoal, que para isso aqui, né, para essa tela, a gente vai utilizar vários importers, tá? Então, eu vou já colocar aqui todos os importers que a gente vai precisar. Claro, vocês também podem copiar aqui, né, do que eu estou fazendo aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, o que a gente está fazendo, ó? Basicamente, todos os importers que está aqui é o que nós iremos utilizar. Tem o importers do injectable, tá? HTTP events, todos os HTTPs vão estar aqui dentro, beleza? A rota também que a gente vai utilizar, alguma coisa do beaver subject, observable e o throw errors, né? O catch errors, finalizer, né? E o map também que nós iremos utilizar aqui. Esse aqui nada mais é do que o serviço do spinner, pessoal. O que é o serviço do spinner? Toda vez quando a gente chamar, né, alguma API, enquanto ele aguarda, ele vai mostrar um spinner, que é um loadzinho que a gente vai colocar na tela, mas a gente já tem que deixar ele pronto aqui para ele já funcionar, tá? Como a gente já instalou ele no projeto, né, quando a gente instalou aqui, quando a gente alterou, né, o projeto package.json, a gente já instalou ele aqui, ó, se vocês forem ver, ó. Caso vocês não tenham, é só colocar ele aqui, ó, e dar um npm i, né, para instalar todo o pacote novamente, tá? Basicamente ele já está aqui no nosso projeto. Então aqui em cima agora aqui vamos colocar um injectable, né? Aqui em cima, para ele parar de dar os zerinhos aqui. Export class. Aí ele está dando um interceptor desse carinha aqui, tá? Deixa eu ver por que ele está dando erro aqui. Ctrl ponto, tá?
não tá certinho. Vamos também criar uma nova classe aqui em cima. Antes dela aqui, ó, vamos criar uma classe chamada Export Class HTTP Status, tá? Pessoal, se você não está entendendo o que a gente está fazendo, vai pelo menos fazendo, né? Acompanhando a gente aí, que em algum momento você vai ver o sentido que vai fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Tem às vezes muitas coisas que a gente está criando assim, a gente fala, putz, mas para que a gente está criando isso? Isso aqui é meio que o coração da segurança do nosso projeto, tá? Então é bom a gente já deixar ele criado. Vamos copiar aqui também. Esse cara é o que vai pegar todas as requisições que a gente vai fazer para o nosso servidor, tá? Vou criar também, pessoal, essa variável aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou copiar aqui dentro. Essa variável aqui, pessoal, ela é o beaver, né? É subjector, que a gente vai utilizar ela também mais um pouco para baixo. Vamos criar um construtor aqui para essa classe. Nesse construtor, dentro dele, a gente vai passar o beaver subjector também, aqui dentro, tá? Só que a gente vai passar ele como false, tá? Vamos utilizar a propriedade que nós criamos aqui em cima. Vamos já iniciar ela como false, tá? E vamos criar dois métodos aí, tá? Que vai ser o HTTP status e HTTP set status e o get status. Tudo dentro dessa propriedade aqui. Então vão ser dois métodos que são esses dois métodos aqui. A gente poderia criar dois arquivos com classe diferente? Poderia criar. Só que ia ficar dois arquivos que fazem basicamente coisas assim bem similar, né? Dentro deles aí. Então aí é legal, tipo, manter esse arquivo tudo junto, tá? Beleza. Basicamente é isso. Agora a gente vai descer aqui para essa classe agora, que é a classe loader. Vamos começar criando aqui uma propriedade privada, que é o requests, tá? Basicamente a quantidade de requests que ele vai dar aqui. Beleza? Também vamos criar um construtor aqui dentro. Esse construtor, a gente vai utilizar algumas coisas desse construtor. Eu vou já colocar aqui também, ó, dentro desse construtor. E nesse vai ser aqui dentro, não vai ser aqui na chave, tá? Vai ser aqui em cima. Vai ser o Spider, né? Que nada mais é que vai ser o loadzinho. O status, né? Do HTTP, né? O out server que nós criamos lá, né? E a rota que a gente vai utilizar aí para fazer o nosso portal redirecionar caso aconteça alguma coisa de errado no nosso portal, tá? Beleza. Agora a gente vai criar um método aqui dentro, pessoal, que esse método dentro dessa classe, ele vai chamar o método interceptor, que é o cara que vai fazer basicamente quase tudo aí, tá? Então esse método é esse aqui, interceptor. Esse interceptor, ele vai ter alguns parâmetros que a gente vai passar para ele, tá? Que nada mais é do que, eu vou até copiar aqui, são bastante coisas, tá, pessoal? Então acho que é interessante a gente também copiar, porque senão a gente vai ficar muito tempo, né, para desenvolver esse carinha aqui, tá? E a ideia é, pessoal, que a gente não invente a roda, a gente faça algo que funcione, né? E vocês entendam para que a gente está fazendo isso aqui. Então, basicamente, esses são os parâmetros que a gente vai utilizar aqui dentro, tá? Aqui é uma chave, não é isso. Opa, deixa eu tirar essa chave. Beleza. Esse carinha aqui, deixa eu dar um contraponto, porque tá dando algum erro aqui. Extract, constructor, deixa eu ver. Acho que é aqui, contraponto. Não, acho que é esse, contraponto. Não, não é esse também não. Deixa eu ver por que ele tá dando esse erro aqui. Acho que tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver se é essa chave. Não, tá certo. Acho que é... tá, é um retorno. Então, beleza, vamos deixar assim por enquanto, tá? Aí, basicamente, essa request que nós criamos aqui, a gente vai somar um mais toda vez que passar aqui nela, tá? Ponto e vírgula. Tem um tease aqui também nela. Ele é uma propriedade, né, dessa tela. A gente tem também, vamos criar uma variável aqui chamado headers, né? Então, let, né, para criar a variável chamado headers. E aí a gente vai fazer uma validaçãozinha aqui dentro, tá, pessoal? Vamos verificar se incluir algumas coisas no header, tá? Se não, a gente vai fazer outras coisas. Então, deixa eu colocar a validação aqui. Deixa eu copiar.
essa validação, essa. A gente já criou isso aqui em algum outro momento aqui, tá, pessoal? Quando a gente fez outro portal, né, utilizando o Angular. Então a gente já tinha criado isso daqui, tá? Então, basicamente, tudo que eu estou fazendo aqui é desse mesmo portal que a gente já tinha utilizado, tá? Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou copiar todo o método, né, desse portal, e depois eu vou deixar o link também do portal que nós fizemos isso aqui, caso vocês queiram acompanhar lá, tá? Então, basicamente, pessoal, vou tirar até algumas coisas que tá comentado aqui, ó, tá? Que é, deixa eu ver, o loader mesmo. Ah, tá, o load, porque a gente não tem ainda, tá? Mas basicamente, ó, deixar aqui descomentado. Aqui também vou deixar descomentado. Então eu vou passar basicamente bem devagar aqui, só para vocês entenderem tudo que a gente fez aqui, tudo que eu copiei aqui, né? Que no caso é de outro projeto Angular aqui do canal que a gente já criou, então não vou reinventar a roda, né? A gente só vai utilizar o que já existe. Basicamente, a gente criou a classe de status, que ela está sendo utilizada aqui embaixo também pelo Loader Interceptor, tá? O Loader Interceptor, toda vez que ele chamar, ele vai contar a quantidade de request. Ele vai fazer algumas verificações se está sendo chamado para verificar o IP, né? Que esse site aqui, ele retorna lá o IP seu. Qualquer coisa, se não, ele vai retornar, né? Caso você já tenha o token aí já na sua máquina, ele vai retornar aqui, vai verificar e vai setar o token para você. Provavelmente, quando ele cair aqui, quer dizer que o token não está válido ainda, você não fez o login. Depois que ele fizer o login, ele vai começar a cair aqui embaixo, né, nesse outro if, e vai setar o seu token aqui, ó, no Beaver, né, na autorização aí do seu portal. E aí todas as APIs, toda vez quando você chamar um request, ele vai cair aqui e vai colocar o seu token para você não precisar ficar colocando token em todas as suas APIs, tá? Aí aqui ele vai carregar o loader, né? O loaderzinho lá, e aqui ele vai colocar status true, né? Vai carregar o load, vai abrir o load na tela, né? O spider, que a gente vai implementar isso também. E aí depois disso, ele vai vir aqui, se der algum erro, ele cai aqui, né? Eu vou até tirar depois isso aqui de não autorizado também, tá certo? Porque ele tem que cair aqui de não autorizado. E aí, se der tudo certo, ele vai vir aqui e vai remover o loader. Basicamente é isso, tá, pessoal? É isso que a gente vai ter que fazer. Isso que a gente fez, né? Esse projeto aqui que a gente fez, pessoal, a gente também, na verdade, no outro projeto Angular, né, que a gente fez essa validação aqui, basicamente foi igual. Se vocês forem ver, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão ver que é exatamente essa mesma validação. Caso você fique com alguma dúvida, falar, não entendi para que serve, para que eu vou montar. Basicamente isso, pessoal, quando a gente faz na aplicação Angular, ela não tem muito customização. Ela é sempre meio que assim mesmo. Então você pode copiar esse arquivo sem problema nenhum, tá? Fica com dor na consciência não de fazer essa cópia, tá? Basicamente é isso, né? Agora a gente vai criar um outro arquivo, né? Que é o arquivo do Guardian. Pronto, pessoal. Antes de criar o arquivo do Guardian, vamos voltar aqui no Auth Service, que na verdade eu esqueci de criar um método aqui, que vai ser esse método aqui, ó, o usuário está autenticado. Ele só vai verificar, né, se esse usuário está autenticado e vai retornar para o chamador. A gente vai utilizar esse método aqui lá no nosso Guardian, então por isso que a gente precisa desse cara aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, na pasta Guardian, né? Tem uma pastinha aqui, se eu não me engano, que a gente criou. Deixa eu ver se tem. Se não tiver, se não tiver, né? A gente cria agora. Ó, não tem mesmo essa pasta, tá? Então vamos criar uma pasta aqui chamada Guardians, tá? Aqui dentro de Pages mesmo, tá? Vim aqui, botão direito, New Folder, Pages, tá? E aí dentro desse cara aqui, vamos criar um novo arquivo chamado Auth Guardian, né? .service. Então vim aqui, botão direito, New File, Auth Service.guardian. Vamos criar uma classe aqui dentro para ele. Então, Export Class, né? Do mesmo jeito, basicamente, o mesmo nome dela. Vamos também implementar essa classe, tá? Implementar com quem Activate, né? Activate, se eu não me engano é o nome. Activate, contra o ponto, ele já vai adicionar lá para cima, né? Tudo que a gente precisa da rota. Só que, pessoal, é a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou copiar todos os imports que a gente vai precisar, tá? Não vou importar todos na mão, não, porque isso aqui só vai um tempo. Então, basicamente, o course, algumas coisinhas aqui das rotas, né, que a gente vai utilizar, o observable do RxJS, tá?
e o nosso auto service que a gente tinha criado, foi o primeiro que nós criamos, tá? Vamos criar um construtor aqui para nossa classe. Construtor. Sim. Nesse construtor a gente vai criar duas propriedades, né? Que vai ser as propriedades do auto service, né? Aqui dentro dos parênteses, tá? Uma vai ser o auto service e outra vai ser a rota que nós iremos utilizar aqui. Deixa eu tirar esse espaço porque não vai ter nada aqui dentro, tá? Pronto, basicamente é isso. Beleza. Agora a gente vai criar um método agora, que esse método é o que vai verificar. E esse método, na verdade, deixa eu ver se eu já tinha colocado. Já tinha. Não tinha. Esse método ele vai ficar aqui, ó, embaixo de cada página aqui, ó, tá? Que é o método que vai verificar se a gente está logado. Basicamente é isso, tá? Então eu vou criar aqui esse método. Esse método vai se chamar can activate, tá? Ele vai ter dois parâmetros, que vai ser o next, né? E o state, que nada mais é do que esses dois carinhas aqui, que eu também vou colocar aqui para vocês, ó. Esse cara aqui, tá? Só que aí vou até copiar o método todo para explicar para vocês, pessoal, porque também é a mesma coisa. A gente já fez esse método até, né, no projeto Angular anteriormente que a gente criou no canal. Então, basicamente, o que ele tem? Ele vai ter dois parâmetros aqui, tá? Vai ter alguns outros túneis aqui, né? Que é o observable dele, que é o URL, né? Que ele vai ver lá a árvore de URL, booleano e o URL e também a outra árvore que ele vai passar aqui. Basicamente, o que ele vai verificar? Ele vai verificar que aquele método que a gente criou lá dentro, ó, ele vai checar o token. Se tem token, ele vai verificar o estado do usuário, que foi o método que a gente acabou de colocar lá, ó, que é esse aqui, ó, verifica o estado do usuário. E aí, se tiver tudo certo, ele vem aqui e fala, ó, não, quer dizer, desculpa, se tiver tudo certo, né, se não tiver nada errado, ele vai vir aqui e vai cair aqui dentro. Aí ele vai verificar, o status dele é falso? Não, se o status dele for falso, ele vai falar o seguinte, está autorizado, tá? Aí ele vai cair aqui e vai, desculpa, que não está autorizado, aí ele vai cair aqui e redirecionar para o login. Se ele cair em algum momento aqui, quer dizer que tem alguma coisa de errado. Então ele vai redirecionar para o login. Então o correto é ele não cair aqui, certo? E aí ele vai redirecionar para a página que a gente está chamando lá. Então basicamente esse carinha aqui que vai definir aí as páginas que a gente vai poder acessar no portal, que depois que nós estivermos autenticado no portal. Basicamente é isso, tá? Sei que essa parte é uma parte meio chata, né, na verdade, no projeto, né? Mas não tem jeito, a gente tem que criar essa parte mesmo, porque senão ele não vai funcionar. Basicamente é isso, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Depois que criamos esses arquivos aqui, vamos fechar tudo, tá? A gente vai lá na nossa rota agora, que basicamente é uma das coisas que a gente tem que fazer para funcionar, tá? O projeto, tá? Uma das coisas que nós iremos fazer é vir aqui, ó, nesse arquivo aqui no módulo de rotas, tá? E vamos implementar algumas coisas aqui nesse módulo de rota, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o RxJS, tá? Aqui dentro. Vou colocar esse cara aqui. Esse aqui é o intercept que nós criamos, vamos dar um import nele, e o status também que nós criamos lá, a classe. Dá um use nele aqui, beleza? Basicamente aqui nós já temos o browser, deixa eu ver, o common, deixa eu separar todos aqui, né? HTTP client módulo, a gente vai colocar o spinner aqui também, tá? O ng do spinner, que vai ser esse cara aqui, dá um Ctrl ponto para adicionar ele, que nada mais é, pessoal, o loadzinho que a gente vai deixar na página, tá? Esse aqui, separar. Vou criar também o HTTP, o HTTP módulo client já tem aqui, só vou separar, vou arrumar ele certinho aqui, né? Aqui tem o Reactive Modules. Antes do Reactive Modules, vamos também definir aqui o nosso Form Modules, tá? Form Modules, beleza. Então, basicamente, era isso que a gente precisava. Agora, vamos descer aqui, porque dentro do Providers, a gente vai colocar também algumas coisinhas aqui, tá? Dá um Enter aqui. Nós vamos colocar aqui o Guardian,
tá? Que é a nossa classe que nós criamos lá também. Vamos dar um import nela. Vamos utilizar essa aqui que a gente criou aqui em cima, tá? Também aqui. Dá uma vírgula aqui. Opa. Colocar ele aqui embaixo. E aí vamos criar um provider, né? Do loader interceptor aqui dentro também, tá? Então, uma vírgula aqui e criar ele aqui. Com outro ponto, ele vai adicionar a nossa referência do HTTP, né? E pronto, deixa eu ver aqui o que é isso aqui que ele está falando. Injector. Eu acho que a gente esqueceu alguma coisa lá no arquivo. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos nessa classe aqui. Na verdade, a gente esqueceu de criar um injectable aqui, né? Ó, que é esse carinha aqui, ó. Arroba. Aí dentro dele vai ter esse cara aqui, certo? Aí vai ter o provider in, que é esse cara, e root, certo? Aí, beleza, já parou o erro lá também, ó. Que era aqui na rota, tá? Não, rota não, desculpa, no módulo, né? Então, basicamente, tudo isso aqui no módulo, tá? Tem mais uma configuração que a gente vai ter que fazer aqui no módulo. A gente vai ter que importar, deixa eu ver aqui embaixo, no Bootstrap. Depois a gente vai dar um export, tá? Exports, tá? Vamos criar aqui também o nosso array. Opa, não é chave, é array. E aí nosso array, pessoal, aqui dentro, a gente vai colocar como um módulo, que é esse cara aqui, ó, tá? Vou colocar ele aqui dentro também. Como um módulo. E aí embaixo aqui, vamos criar uma outra, colocar vírgula, esquema, né? Vamos criar um esquema também para ele. O esquema dele vai ser aquele Custom Element Shell, né? Que é esse carinha aqui, ó. Tá? Contra o ponto, adicionou também o import dele, tá? O import dele, geralmente, ele tá lá no course mesmo, então ele já adiciona aqui em cima também. Opa, já adicionou, onde que ele adicionou? Aqui, ó, no course lá, tá? Course do Angular. Então, basicamente, essas são as configurações que a gente precisa fazer, tá? Então, depois que a gente fez essa configuração, a última configuração, basicamente, que a gente vai fazer agora, vai ser lá dentro da rota mesmo, aqui, né, ó. O que a gente vai fazer dentro da rota? A gente vai agora começar a chamar, né, ele aqui dentro, né, para ele definir aí, por exemplo, tipo a página de login. A página de login você não precisa estar autenticado para você acessar ela, tá? Mas, por exemplo, a página de dashboard você tem que estar autenticado. Então a gente vai colocar can, tá? Activate, 2 pontos, e aí a gente vai colocar a classe que nós criamos, que é alt rota, né, que na verdade é essa aqui, ó, tá? Então vamos copiar essa classe aqui, vamos lá para nossa rota aqui e vamos definir ela aqui, ó. Dá um ponto para adicionar aqui imports dela, e é isso. Então todas as páginas que a gente for acessar do portal agora, ela tem que ter essa chamada aqui, ó. Senão ela já vai redirecionar. Se você não tiver autenticado, ela já deve redirecionar você diretamente para a página de login, porque aqui dentro ele já está fazendo isso, ó. Ele cai aqui, Can Activator, aí ele vai verificar se você está autenticado, se não está, ele vai te redirecionar aí para a página de login, tá? Então é isso, vamos executar o portal, vamos ver se não está dando nenhum erro, né? E deixando claro, pessoal, que essa parte é uma parte até difícil de você explicar, né? Mas é uma parte totalmente essencial para o nosso projeto. Então, basicamente, se você não quiser digitar tudo, não tem problema, tá? Copie os arquivos desde que você entenda para que nós estamos utilizando esse arquivo, tá? Então, o final de tudo, onde esse arquivo vai ser usado, que ele está sendo usado, é aqui, ó, né? Na rota aí de cada uma das páginas. Então, quando a gente chama a página, ele verifica se a gente está logado, se a gente já está autenticado, né? Para a gente acessar essa página aqui. Então, basicamente, vou dar um ngF, né? E aí o NGS ele já vai compilar o projeto. Então, se tiver algum problema, ele já mostra aqui para a gente também e já executa o projeto. Perfeito. Não tem nenhum erro. Agora é a hora de a gente abrir, né, o nosso portal. Deixa eu colocar aqui o navegador aqui para baixo, né? Vamos dar aqui um localhost. Vamos ver se ele não quebra nada. Ó, beleza, ele abriu. Agora, a gente tem uma tela que é a tela de despesas, né? Então,
Olha lá, ó. Ele já redirecionou, não redirecionou pro login, não? Ó, já redireciona pro login, tá? Então vamos lá, vamos colocar nosso usuário e senha. 2. Então, basicamente, ó, se a gente não estiver logado, se coloca uma URL aqui de alguma página que exista, ele vai redirecionar para a página de login, porque você não está logado. Ele entende isso. Não, você não está logado, então você não pode acessar essa página. Basicamente é isso que ele faz, tá? Vou colocar aqui, arroba, que é minha senha, e login. Ver se ele já loga. Eu não sei se. Deixa eu ver se está executando o projeto back-end. Tá executando. Vamos aguardar só para ver se ele vai dar algum erro ou se está certinho. Não deu erro. Ah, eu acho que eu sei o que que é. Quer ver? Deixa eu vir aqui no projeto de novo. Ah, eu acho que a gente tem que colocar. Esqueci. Na verdade, não era a última coisa a ser feita aqui no AppHost, tá, pessoal? Na verdade, aqui na página de login a gente tem que setar agora, né? Para falar ali que o usuário está autenticado, porque senão ele nunca vai conseguir redirecionar, porque ele não está autenticado, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Agora, quando a gente faz o login, a gente vai ter que vir aqui, ó. Vamos ter que adicionar aquele arquivo Authenticate Service aqui dentro também, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, vírgula, public, contra o ponto, ele vai, contra o ponto, ele vai adicionar o arquivo que nós criamos lá, não foi? Deixa eu colocar aqui um A minúsculo, contra o ponto, aí, adicionou. Vamos pegar esse carinha aqui, e aí a gente vai fazer o seguinte, antes de redirecionar, x.out, né? Aí vamos falar ponto .set token, e aí a gente vai pegar esse token, né? Que está vindo lá na seção. No caso, é esse carinha aqui. A gente vai setar ele aqui, ó. Tá? Beleza. E também a gente vai setar também, falando que o usuário está autenticado, né? Ponto. Usuário autenticado. E aqui a gente vai passar true, né? Estamos falando que esse usuário, ele está autenticado. Ele já fez login no portal, então ele pode acessar todas as páginas. Vamos ver se era isso mesmo, né? Que estava dando problema lá. Vamos ver se ele carrega aqui. Só aguardar. Ah lá, ele compilou. Já carregou a tela. Vamos ver se eu estava certo mesmo. Opa. Tô digitando a senha errada. Vamos ver. Olha lá, beleza. É isso mesmo. Então, basicamente, pessoal, a gente já está autenticado no portal, então é por isso que a gente já consegue logar. Mais uma vez, pessoal, vou até voltar para o fonte aqui, porque isso aqui a gente já tinha visto na última aula. Essa parte é uma parte até chata de explicar, realmente, é uma parte meio detalhada demais ali. E se a gente for fazer tudo na mão, a gente vai demorar muito tempo, né? E como a gente já tem outros projetos aqui no portal com Angular, que a gente já tem isso, então eu resolvi copiar para economizar o tempo aí de vocês também, tá? Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai precisar? Antes de tudo, começar com o arquivo do Out-Service, que é quem vai salvar, né, o usuário ali, se ele está autenticado sim ou não, o token, né, vai deixar esse token aí disponível para quando a gente precisar acessar ele, para não precisar ficar renovando toda hora lá. É claro que a gente tem que fazer uma verificação se o token expirou, só que a gente não vai fazer isso agora, a gente só está salvando ali, guardando o token para quando a gente precisar reutilizar, tá? E aí depois a gente fez aqui o load interceptor, tá? Que aí, como eu expliquei para vocês, esse cara aqui que vai interceptar todos os requests, né? E todos os response que tudo que você mandar para o servidor, tudo que estiver retornando no servidor, ele vai cair primeiro aqui. Aí você vai poder colocar o token, né? Que a gente está setando ele ali. Então quer dizer, você fez o login, você não precisa mais ficar chamando as APIs e colocando token. Ele já vai colocar automaticamente aqui para você. Acabou, resolveu o problema, tá? E basicamente aqui, aí também, voltando aqui, né, um pouquinho, e aí também tem o nosso load aqui, ó, até no o spinner que a gente não implementou ainda, né? Deixa eu ver se a gente tinha implementado, acho que não. A gente não implementou, basicamente vai implementar em outra aula isso, tá?
E aí, deixa eu voltar aqui. Então ele cai aqui, né? Já deixamos ele opa, não é aqui. Já deixamos ele pronto, né? Para quando ele cair aqui, ele já abriu o loadzinho lá pra gente. E quando ele cair aqui, ele fechar o nosso load, que é quando retorna, né? A request aí do nosso servidor. Basicamente ele cai aqui e aí fecha o loadzinho, tá? E esse cara aqui nada mais é do que o cara que é utilizado aí para verificar se a gente autenticou, se a gente pegou o token do servidor e para verificar se a gente não está chamando aí pela URL aí direto sem ser autenticado no portal. Basicamente é isso. É um coração de segurança aí do nosso sistema, tá? E aí depois a gente foi lá no login, né? Setou ele aqui, ó, né? O token e mais falando que ele está autenticado, beleza? E o último ponto aí também, pessoal, é a gente ter colocado ele aqui na rota, né? Ó. Aí ele valida realmente. Se a gente tirar essa rota de alguma das páginas aqui, a gente consegue entrar direto aqui nessa página, sempre dar login, tá? E essa é a intenção que a gente fez para as pessoas não conseguirem entrar na página se elas não tiverem efetuado o login. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Lembrando que todos os projetos que a gente faz no canal, todas as aulas, a gente deixa o link aí para vocês baixarem esse projeto. Caso você não queira fazer, você pode baixar esse projeto, ver tudo que a gente fez, executar. Ele vai funcionar normalmente, tá, pessoal? Eu vejo que tem muita mensagem, o pessoal falando aí que não está conseguindo executar o migration do projeto back-end, né, API. E aí, muitas das vezes, quando eu vou ver, o pessoal posta o erro até no grupo mesmo, eu vejo que o problema é a string de conexão. Então, caso você baixe o projeto, tá, pessoal? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, o projeto back-end aí, ó, que a aula 10 vai estar aqui também no link também. Vocês têm que alterar 2 lugares aqui, tá? O app setting, você tem que aí colocar no seu servidor, porque aqui tá apontando para minha máquina aqui interna, tá? E aqui também, ó, dentro do nosso repositório, na info aqui no repositório, tem uma configuração, ó. E aqui dentro também, a gente definiu aqui, ó. Se altera aqui para o seu banco, roda migration, ele vai criar todas as tabelas e só seguir a vida, beleza? Aí caso você tenha alguma dúvida como criar o usuário, aí você vai ter que assistir, né, uma das primeiras aulas lá que a gente rodou o migration, que a gente criou os usuários lá, que é o link, né, da playlist do projeto back-end também vai estar aí na descrição, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Mais uma vez aí eu agradeço a todos, né, que acompanharam até o final. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, sobre essa aula aqui, né, para que nós, qualquer dúvida que for, para que a gente está criando, mesmo que a gente já explicou, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todas as perguntas aí, tá? E assim, eu aconselho que vocês façam esse projeto, caso você não tenha conhecimento com Angular, faça desde a primeira aula, né? Porque assim, uma coisa eu garanto, se você fizer desde a primeira aula, o projeto back-end até a última aula e o front-end da primeira até a última aula, pelo menos você sai, né? Se você não tiver conhecimento nenhum, você sai desses vídeos aqui, pelo menos com conhecimento, né, de júnior já para você trabalhar no mercado de trabalho com essas linguagens. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez aí por ter acompanhado até o final e até a próxima. Tchau, tchau.